Bom, nós temos alguns outros pontos aí que eu vou. Ontem eu fiz um xadrez bem pessimista aí sobre esse negócio de Roberto Campos Neto. É um cara ideológico, um cara ideológico. Mas teve dois episódios que eu participei, que eu assisti, que foram muito relevantes para acenar os novos tempos. O primeiro foi o seminário de ontem na Fiesp, falando sobre a nova era industrial, onde o discurso do presidente da Fiesp, o Josué, foi o que teve de melhor lá. Um discurso colocando a questão industrial com a questão social. E hoje eu fui convidado a participar dos festejos aí de 90 anos da Fundação Escola de Sociologia e Política, criada por um ex-presidente da Fiesp, que era o Roberto Simonsen. E o Roberto Simonsen, é interessante que o Roberto Simonsen ele falava, isso aí no final dos anos 40, na nova civilização industrial, que ele previa, digamos, uma ampliação da indústria no país ligada com a questão social. Foi quando a Fundação fez o primeiro estudo sobre a condição de vida dos trabalhadores em São Paulo. Foi o primeiro estudo ali que foi muito relevante. A ideia era criar uma elite, não elite no sentido financeiro, econômico, financeiro, de pensadores para pensar a entrada do Brasil nessa nova era. Por quê? Porque aquela financiarização absurda que vem da República Velha, vem até os anos 30 e tudo, depois vem a guerra é um caos efetivo, e é substituído no pós-guerra por uma febre de industrialização, que o Brasil entra fantasticamente. Com todo o problema de contas externas, de inflação e tudo, ele consegue seguidamente, mesmo com o Dutra, que acabou com as reservas cambiais brasileiras, mas o Dutra começa criando aí licitações para refinarias brasileiras, o Vargas lança as bases, aí, além da Companhia Siderúrgica Nacional, que tinha negociado antes, lança Eletrobras, Telebrás, que dão as bases para o grande salto que o Juscelino dá em seguida com o plano de metas. Daí você tem o período aí que surge com o plano real. Né? O plano real marca o início da financiarização, efetivamente. Ali você quebra as estatais, acaba com a Telebrás, que acaba. A Siderbras podia acabar até. Desmonta a petroquímica brasileira, podia privatizar mantendo a massa crítica aí, que era relevante para a competição internacional. Né? Você tem todo esse desmonte é interrompido no período do Lula, mas o processo de taxa de juros malucas, e até é interessante que hoje, na coluna econômica, eu apresento um seminário que houve na Fiesp sobre o mesmo tema do seminário de ontem, a nova era industrial, com dois personagens que estavam lá e aqui. Eu fazia parte da mesa lá, inclusive. Um chileno, Gabriel Palma, e outro, um uruguaio, que foi presidente, ou chileno, talvez, que foi presidente da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina. Os dois, nos dois eventos. E o que dizia o Gabriel Palma lá? É uma maluquice que vocês estão falando aqui em reindustrialização com essa taxa de juros. Ou seja, você tem 20, quase 17 anos entre um evento e outro, nesse período, e muito otimismo com o potencial industrial brasileiro, que falavam, Antônio Barros de Castro, que era o maior industrialista brasileiro, falando, felizmente, aí nesse período de desmonte do Estado, perpetrado pelo Collor, inicialmente, mas aprofundado aí de maneira violenta pelo Fernando Henrique, com o câmbio e com aquela maluquice da Casa das Garças lá, que ele fala, felizmente, não destruiu a estrutura industrial brasileira. Então, você tem as mesmas fórmulas que apresentam agora, apresentavam lá. Temos que investir em inovação, investir. Então, o que está acontecendo? Nós temos hoje, com o Josué, eu acho que é o primeiro presidente, depois do Roberto Simonsen, o primeiro presidente da Fiesp com um projeto industrial civilizatório na cabeça. Apesar da Fiesp, a Fiesp ele quase foi mandado embora da Fiesp, porque tempos atrás, aí, o tempo que o antigo presidente se manteve, o SCAF se manteve no poder, ele abriu um monte de sindicatos, Sindicato dos Padeiros de Ribeirão, Sindicato dos Padeiros de Santos, todos com um voto, e a indústria de base com um voto, a indústria automobilística com um voto.
Mas ele conseguiu voltar lá e ele tem uma envergadura. Você teve, durante algum tempo, o Horácio Laffer-Piva, que faz. É interessante isso, né? O Horácio Piva representando o grupo Klabin. Foi um jovem presidente da Fiesp, no tempo ainda que os grupos tradicionais ainda tinham ascendência sobre a Fiesp. E o grupo Klabin ele cresceu graças ao talento aí das primeiras gerações, mas cresceu graças a um baita impulso dado pelo Vargas. O Vargas, quando ele faz os pactos com os Estados Unidos, tem a produção de certos produtos que ele, nos acordos, ele coloca para o grupo Klabin lá no Paraná. Mas é interessante, depois o Horácio, junto com o Pedro Passos, da Natura, viraram empresas multinacionais que não dependem, digamos, da estrutura industrial convencional. A Klabin tem a tecnologia deles, que eles desenvolveram, tem as reservas de madeira, aí é um baita exportador. E a Natura trabalha com os produtos da selva aqui, mas é fundamentalmente exportadora, não tem rede de fornecedores nem nada. E viraram ultraliberais aí de dar susto aí. Então, digamos, esse papel que tinham os grandes empresários nos anos 90, Gerdau, Paulo Vilares, Paulo Cunha, Antônio Hermílio mesmo, apesar de explorar só o cartel do cimento, aí se perdeu ao longo do tempo. E agora volta com o novo presidente da Fiesp. E você tem esse pensamento, foi importante ontem no seminário da Fiesp, o Mercadante está outro, ele fez um discurso muito bom sobre o compromisso do BNDES com a indústria, mostrou as maneiras que eles estão tentando escapar do arpão aí do Banco Central, umas linhas que vão ter juros menores, em valores pequenos aí, né? Mostrou o absurdo que era um banco de desenvolvimento que nem o BNDES pagar dividendos ao Tesouro em vez de usar o lucro para emprestar mais. Mostrou que ele volta para a indústria novamente, um conjunto de medidas bem interessantes lá. O Alexandre Abreu, que é diretor do BNDES, foi diretor do Banco do Brasil lá, apontou um caminho muito interessante, que é a questão de trabalhar os spreads. Ele fala, a Selic está 13,75, mas a taxa de juros para a empresa da indústria de transformação está em 40. O que é essa diferença? Essa diferença é spread. O spread se deve à questão do risco das empresas, que os bancos incluem, e é um super lucro dos bancos. Então, eles estão trabalhando um conjunto de medidas para criar fundos garantidores, reduzindo o risco dos bancos e abaixando o spread, né? Então, você tem, do lado do Haddad, estão trabalhando também nessa questão de fundos garantidores de crédito para a infraestrutura também, e o Lula, o Alckmin, lançou aí esse plano industrial deles que traz de volta a tradição dos grandes planos industriais brasileiros. É o plano de metas do Juscelino, o Plano Nacional de Desenvolvimento, primeiro e segundo, aí do Veloso. O que falta aí? O Alckmin cercou de bons quadros, que era um receio que a gente tinha aí de ele ficar com o pessoal dele de São Paulo aqui, que não era, digamos, a parte mais inteligente de São Paulo na época, embora São Paulo tenha grandes especialistas em inovação, tecnologia, mas ele montou um grupo bom lá. Definiram aí um plano de industrialização com um conjunto de prioridades, mas esse é pouco ainda. Você vai ter que definir metas, vai ter que definir um conjunto de processos para atingir aqueles resultados.